Então vamos lá, Juscelene. A primeira pergunta que eu faço é: da onde você era do Brasil? O que você fazia? E por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Eu preciso que você fale mais pertinho do microfone, tá? Ok. Eu sou mineira, mas eu vivia em São Paulo. Lá eu trabalhava, né, como faxineira. E eu vim pra cá porque as coisas começaram a faltar pros meus filhos. Entendi. E o Ernesto, já era casada lá com o Ernesto Sim, já? Sim. E o Ernesto fazia o que na época? Ele trabalhava como em frigorífico de frango. E Você fazia o que lá no frigorífico? Como que eu fiz lá? Tem um corrente e a gente colocar flango. Ah, entendi. abate de frango. Fazia os abates de frango lá. Sim. Sim. Tá, e aí aquela vida dura do brasileiro que a gente conhece, que não é fácil. Aí foi ideia de quem vir para os Estados Unidos? Primeiro minha. Daí você falou assim, mas quem falou que pobre doméstica pode vir para os Estados Unidos? Então, quando eu tomei a decisão é porque as coisas estavam apertando e eu já sabia que já vinha bastante pessoas que estavam fazendo o caminho para vir para cá. Entendi. Né? Só que eu não sabia como era o caminho, mas eu decidi vir. Tá, e me conta, qual que era o caminho? O caminho a gente fez assim por terra e a gente passamos por 9 países. Ah, não, peraí, calma. Gente, eu não tô sabendo, eu tô aprendendo agora junto com vocês. Calma. Vamos aí. Você falou assim, vocês têm filhos? Sim. Quantos filhos? Eu tenho 8 filhos. Você tem 8 filhos? Eu tenho 8 filhos. Com ele Meu eu tenho Deus, menina, me conta. Com ele eu tenho 1 filho, mas no total eu tenho 8 filhos. Sim, e aí vocês trouxeram quantos? Quantos eu trouxe juntos? 2 comigo, os 2 mais menor. Os 2 mais novos, qual que é a idade deles? Um tem 3 anos, o outro tem 4. Tá, aí você e o Ernesto falou, bom, é o seguinte, vamos pra América. Quem pode ajudar a gente pros Estados Unidos? O que vocês fizeram? Então, a família dele foi mandando o dinheiro aos poucos pra gente no caminho, né? Não, calma. Primeiro você tá lá em São Paulo. Sim. Qual que é o lugar de São Paulo que vocês moravam? Eu morava em Francisco Morato, quando a gente decidiu vir pra cá. Tá, lá em Francisco Morato, os dois. Os dois sentaram, marido e esposa. Morava quem? Vocês dois, mas quantos filhos moravam juntos? Eu e ele, e mais os meus 2 filhos, e os outros eu já tinha deixado com o pai já, porque eu tava passando por um momento Muito ruim, muito difícil. Tá, aí você falou assim, bom, vamos para os Estados Unidos? Vamos. Você conhece alguém? Quem que conhecia alguém para vir para cá? Como foi? A gente veio a Deus dará, mas ele tem primo aqui. Ele tinha uma prima aqui, que supostamente falou que ia nos ajudar quando chegasse aqui. Uma prima e um primo, né? Sim. E assim foi mandando. Tá, e qual que era o plano? Saíram de lá de São Paulo, foram para onde? A gente passou por Bolívia primeiro? Pegaram um avião para Bolívia? Não, avião não. Tudo ônibus. Mentira. Tudo por terra. Tudo por terra. Tudo por terra. Foram para Bolívia, chegou na Bolívia aonde? A gente chegamos na fronteira da Bolívia, era tudo correndo, porque tudo era à noite, quando a gente é tipo, vocês vieram meio que na clandestinagem. Tudo clandestino. Tudo clandestino. Uau, tudo clandestino. Daí foi de terra até a Bolívia. Chega na Bolívia, foi fazer o que na Bolívia? E a gente só passando. Já ficam as pessoas que já ficam esperando pra... Quanto tempo que deu de São Paulo até a Bolívia de ônibus? Eu não lembro. Quanto tempo mais ou menos deu? Eu não lembrei também. Vai bastante tempo, demorou. Bastante horas. Dias ou... Um dia? Sim. Um dia. Mais ou menos um dia. Sim. Aí gente depois da Bolívia, tipo, dormia no ônibus mesmo? A gente cochilava no ônibus, quando a gente nem dormia direito, porque era muita ansiedade. Era chegando, já tinha as pessoas que lá esperando, sabia que tinha muito imigrante saindo do Brasil para fazer esse caminho, e a gente já pegava, subia em cima de um carro, subia em outro, passava por mata. Pera, calma, menina, que eu nunca vi esse negócio aqui. Eu já veio pessoas contando como atravessaram o México, não como foram pra Bolívia. Vamos lá. Aí chegou na Bolívia. Quando você chega, e pra ir no banheiro, fazer xixi, tomar banho, essas coisas, ninguém faz isso. Não, pra ir no banheiro, quando a gente queria fazer xixi, a gente fazia no mato mesmo, mas às vezes, quando a gente parava em algum país assim, em alguma cidade, ele entrava em contato com a prima dele, que mandava uns $100 pra gente, e de acordo foi assim, aos poucos. E mandava como, o Ernesto? Pelo Western Union. Por Western Union? Sim. Entendi. Aí, bom, chegou na Bolívia, daí na Bolívia você pega o quê? Um carro ou um ônibus? Carro até um certo ponto, depois a gente vai tomando ônibus. Aí foi pegando o ônibus até onde? Tem Guatemala, Peru.
Aí foi Guatemala, Peru, Nicarágua. Nicarágua. Qual mais? Honduras. Tudo de ônibus. Tudo. E era todo mundo nesse ônibus, todo esse grupo era de quantas pessoas? Não é, tipo assim, a gente não tinha, nós não tinha grupo específico, só a gente sabia que tinha muita gente que estava fazendo o mesmo caminho, então a gente acompanhava. Entendeu? Vocês foram só vocês 4, praticamente. Sim, de conhecido, só nós 4. quem que era o sua líder? prima, 5, porque minha prima tava com nós. Sua prima tava com vocês. E quem que era o líder que falava, vem, é por aqui, é por ali? Não tinha negócio de líder, porque geralmente os africanos, haitianos, eles não têm esse negócio igual o brasileiro. Ele vou que pagar paga um coiote, não. Porque a gente não tinha dinheiro Os pra pagar africanos, coiote. haitianos, eles vão tudo sangue nos olhos, vão eles mesmos. Eles já sabem o caminho fazer. Já Entendeu? sabem o Eles caminho, sabem o eles caminho. estudam antes o caminho. Sim. Eles já sabem, eles mesmo, quando chega na Colômbia, da Colômbia até o Panamá, a gente passa por floresta. Eu e meu esposo, a gente passou 4 dias na floresta. 4 dias na floresta? Qual a idade dos filhos que estavam juntos? Agora tá com 3 anos e o outro 4. Era 2 e 3. Sim. Carregando Sim. no braço. Ele carregou minha filha aqui nas costas, aqui no pescoço, e o meu filho no canguru na frente. Uau. E um galão de água. E pra comer, era só pão, o que tinha? a gente não tinha o que comer, assim, já tinha acabado, porque as coisas que a gente tinha levado... acabou muito rápido. Que a gente fez na Colômbia, se perdeu, né? Sim. Ficou ruim. E o que dava na gente era muita sede. Muita gente morrer. As pessoas morriam, ficavam pra trás? Muita gente, muito corpo jogado pro lado. Muita gente, muita gente morta dentro da barraca, fora da barraca. Peraí, essa barraca era onde que era isso? Essas barracas são aquelas garrafas tipo de acampar. Sim. Porque assim, as pessoas, quando a gente andava o dia inteiro, então quando chegava a noite, a gente acampava. Entendeu? Ficava dentro da barraca. Só que eu e meu marido, a gente não tinha barraca. Então a prima dele que estava com a gente tinha barraca, a gente colocava as 2 crianças dentro com ela, dentro da barraca, e nós ficava deitados em cima da pedra. Caramba. Tipo assim, um negócio de refugiado, de guerra praticamente. Sim, parece filme. Parece um filme de terror. Sim. Uau, e aí foram indo. Fomos indo. E essas pessoas mortas que você falou, estavam onde? No caminho que a gente fazia. Eu não sei o que acontecia. Era um caminho que você passava e já tinha dentro da corpo floresta, ali, dentro da floresta. Dentro da floresta, na beira da água, enganchado nos galhos. E fica ali a deusa dará, porque mesmo que chegue, que nem a gente chegou em Panamá, ninguém vai buscar para ver, ninguém fala lá. Que dá falta, pessoas nada. já se decompondo, fala, mas eles não vão buscar, fica lá. Não é igual no Brasil, se você chegar e falar, já vai... A polícia lá vê. Fica a deusa dará. Uau. Filho com mãe morto. Nossa, uma tristeza. Sim. Aí vocês foram indo e chegou no Panamá. Me fala o que tem lá no Panamá. Lá no Panamá tinha um lugar de refugiados, já que esperando as pessoas do exército. E aí de lá a gente pegava uma canoa para ir até um outro refugiado, que é o segundo refugiado, para poder depois lá a gente comprar passagem para ir para um terceiro refugiado. O refugiado que você fala é tipo um acampamento de refugiados? Sim. E lá tinha comida, dava para tomar banho ou não? Tinha comida, sim. Tinha comida. E ali dava para dar um alívio no estômago, tomava um banho. As crianças ficavam doentes, essas coisas? Sim, muito. Uau. Muito. E aí do Panamá vocês foram para onde? Aí do Panamá foi quando a gente começou... Foi do Panamá que a gente começou a vir para cá, para o México. Pro México. A gente foi pro México. Isso, quando eu falo a gente, era quem? Teu grupo era quem? Não, você? eu e meu marido, meus 2 filhos e a prima dele, só. Só vocês? Só nós. E Deus. Sem saber direito para onde estava indo. Ô Ernesto, quem é que sabia o caminho? Quem que falou o caminho? Mas é haitiano que sempre fala para mim. Haitiano fala, dá para ir por ali? Dá para ir por ali. Só que, já que eu queria, eu fui lá, mas eu não queria ir. Eu queria ir pro Chile, porque tava muito difícil pra gente. Eu falei com minha esposa, eu falei, amor, então, eu vi que aqui tá muito difícil pra gente, a gente tava construindo, não dá pra gente fazer nada. Eu falei, amor, a gente vai pro Chile, vai trabalhar, depois para acabar de construção, a gente fazer um negócio
para vender. Sim. Depois tem uma voz que fala para mim: por que você não pega a rua, esse caminho? Ah. Eu cheguei lá a conversar com ela. Ela falou para mim: ela vai ver, vai conversar com o pastor, a igreja, para saber se vai dar certo. Depois que ela falou para mim, eu falei: então vai lá. Ela foi conversar, depois ela falou para mim: amor, a gente conseguiu. O pastor falou que a gente vai encontrar um monte de coisa, mas não desespere. E quando a gente chegou no México, eu fiquei a gente ficou 2 meses no México e eu trabalhei. Depois de quantos dias que você saiu do Brasil que você estava no México? A gente passou 3 meses no caminho para chegar no México. 3 meses Só sei na que rua? entre tudo, até chegar aos Estados Unidos, a gente gastou 6 meses. Correto? 6 meses. 6 meses para colocar os pés aqui dentro. Aqui dentro. E nós estamos falando isso, foi tudo o ano passado. Tudo ano passado. Fez 1 ano agora que a gente. O ano retrasado, né? Porque fez 1 ano agora em janeiro. Um ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses que vocês estão aqui já. Aqui, Tá. E aí, no México, você trabalhou no México? No México eu consegui com muito custo um trabalho. Para fazer o quê? Ele estava dando para os imigrantes para varrer praça. E eu consegui, assim que eu consegui, eu não fiz o documento que eles deram. Eu tinha uma cita, eu não fiz o documento. Eu falei para ele assim, no mesmo dia que eu peguei o dinheiro, eu falei com ele assim: vamos. Aí eu fui comprar passagem, tudo. Só que aí, no meio do caminho, a gente foi pego pela imigração. A imigração do México? Prendeu eu, meu marido e meus 2 filhos. Mentira! Sim. Olha aí, vocês estão reclamando da imigração dos Estados Unidos, a imigração do México é muito pior. Sim, prendeu, levou a gente para um lugar, depois levou para outro. Aí a moça me perguntou, eu penso que ela achou que eu ia mentir, né? Para onde vocês estão indo? Assim, para os Estados Unidos? Eu não vim para ficar aqui. Aí ela falou assim: mas por que você não fez o documento? Se você tinha uma oportunidade. Aí ela pegou e falou assim: eu vou deixar vocês ir. Você vai fazer o documento. E eu que não tinha mais dinheiro para comprar passagem para voltar para trás para fazer o documento. E aí apareceu Aí eu fui comprar a passagem, faltava 5 pesos. Aí eu comecei a entrar em desespero. Aí a moça deixou eu comprar a passagem para mim até um lugar. Para poder comprar a passagem. Para poder pegar outro ônibus para viajar, para poder comprar, para fazer o documento. Só que aí não dava. Aí eu sentei assim, eu comecei a chorar, né? Eu comecei a chorar, eu falei assim: e agora? Sem 1 centavo, com 2 crianças, com fome, meu filho com frio, porque até tava frio. Aí foi aparecendo pessoas, uma moça perguntou por que eu tava chorando, mas eu tava colocando a mão na frente para ninguém olhar. E aí a moça perguntou pro meu marido por que eu tava chorando. Meu marido explicou. Aí ela veio e deu 50 pesos. Aí veio um outro homem de longe, deu 20 pesos. E apareceu uma senhora, né? Uma senhora que é mexicana, que eu não sabia que ela morava aqui nos Estados Unidos. Estava lá nessa rodoviária, no México. E ela que comprou, ela deu o dinheiro pra gente, comprou coisa para as crianças comer, acompanhou a gente dentro do ônibus. E quando chegou na outra rodoviária, o dinheiro que a gente tinha conseguido, que o pessoal deu pra gente, não dava, tava muito caro. Por que tava muito caro? Porque tinha muito imigrante. Então eles estavam abusando do preço. Sim, aí ela percebeu, eu não cheguei perto dela, que ela desceu na mesma rodoviária. Ela pegou e veio perguntar o que está acontecendo. Aí eu falei com ela, porque o dinheiro não deu para comprar passagem. Ela falou assim: não, você pode, vamos lá agora. Ela pegou e comprou a minha passagem do meu marido e falou: ó, vai fazer seu documento, quando você estiver pronta, entre em contato comigo que eu vou pagar para você voltar de novo para a fronteira, para você entrar nos Estados Unidos. Uau! E você foi fazer esse documento? Aí foi um anjo de Deus, então. Foi. Eu fui fazer o documento, porque meu filho estava com fome, né? Quando eu fui fazer o documento, a gente foi para uma casa de um padre, tinha cedido a casa pra gente, para vários imigrantes, e a gente foi fazer o documento. Aí nesse dia, mesmo dia que eu cheguei lá, eu cheguei muito cansada, só tomei banho, deitei e dormi, eu não vi mais nada, mais nada. Quando foi de madrugada aqui, eu percebi que meu marido não estava do meu lado. Eu fui descer para mim poder usar o banheiro, para fazer xixi. Aí eu fui descer bem devagarzinho, porque no mesmo quarto tinha um outro rapaz. Só que quando eu fui descer bem devagarzinho, esse rapaz me agarrou por trás.
Eu comecei a gritar. Ô, louco. Meu marido subiu. Aí quando meu marido olhou, ele estava pelado. Mas não aconteceu nada comigo, porque eu gritei, e as mulheres dentro das casas, que estavam lá na casa, todo mundo começou a gritar, porque estava escuro e ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? E quando você viu ele, Ernesto, que você fez umas porradas, que você é um cara grandão, tu não é pequeno não. Mas na hora, se minha esposa não falou comigo, é ela que conversou comigo, ela falou, olha, o pastor já falou tudo que vai acontecer, e você não precisa fazer nada. Mas eu fui lá numa cozinha, já peguei uma faca. Foi. Na realidade, não tem problema para me preso. Porque eu estava muito bravo. Tava mesmo. Mas graças a Deus você não fez nada. Não, porque eu ouvi ela. Porque minha mãe sempre conversa comigo também. Qual que é a tua idade, Ernesto? 43. E você? Eu tenho 35. 35. Tá bom. E aí, tudo bem. Pegaram os documentos mexicanos. Pegamos. E qual documento que eles dão mexicano? Tipo um cartãozinho com foto. Tipo tudo, uma identidade. A gente pode circular. Aí, quando a gente pegou esse documento, a gente tá indo tranquilo, porque a gente tava com o documento, os policiais param a gente. Eles param na rua do nada? Para o ônibus. Não, eles parou no ônibus e mandou todo mundo descer, porque eles queriam dinheiro escondido, porque eles sabiam que tinha gente que não tinha documento. Aí só que eu fiquei observando. Policial corrupto, então, do México. Eu fiquei observando. Todo mundo lá com medo, mas eu fiquei observando. Aí meu marido subiu, falou assim, porque meu marido, a gente não tinha, e mesmo se tivesse a gente não ia dar, porque a gente tava indo pra fronteira. Aí meu marido subiu e falou assim, eles não querem dar o documento não, eu vou deixar pra lá, porque eles não querem dar o documento. Se eles vai dar sim, eles vai dar porque agora eu tô correta. E desci lá e falei pra eles, tem que dar o documento, e comecei a falar. Aí eles falaram assim, senhora, pode subir, a gente vai dar o documento. Aí veio o motorista, que eu acho que tava tudo combinado, veio e entregou o documento pra gente, mas meu marido não dá um centavo pros policiais. Sim, e outras pessoas davam? Deu. Aí todo mundo falava, não, você tem que ficar quieta. Eu falei assim, não, eu não vou ficar quieta. Eu não vou ficar quieta porque agora eu tô correta. Liga agora pra imigração. Eu vou ligar agora pra imigração. Pera que eu vou ligar. Foi quando eles, entendeu? Porque o documento dizia que a gente podia ir pra qualquer lugar no México. Qualquer lugar do México. E eles falavam, não, mas vocês não podem ficar pra cima e pra baixo. Assim, pode sim.